Estende as mãos e toca em Cristo, Ele está hoje aqui. Não se encontra tão distante que não possas te ouvir. Muitas graças, se quiseres, podes hoje fruir. Estende as mãos e toca em Cristo, Ele está hoje aqui. Existem dois processos de envelhecimento. O processo biológico, que faz parte, né, não tem como retardar, e também o psicológico, que é a questão da preocupação, de começar a vir as rugas, né, começar a vir as doenças. Essas diminuições dos limites da capacidade funcional, da capacidade da pessoa, vamos dizer, ela vai ter ao longo da vida. Mas isso, dentro que seja um envelhecimento normal, né, que é a senescência, não é doentio. A definição de saúde pela Organização Mundial da Saúde é o bem-estar físico, psíquico, social e ainda falaria também espiritual. Então, isso aí tudo, mas esse pacote vai ser importante para o teu envelhecimento. Cada pessoa tem uma maneira diferente de ver o mundo e de interagir com as outras. Mas com o processo de envelhecimento tudo muda. As habilidades físicas e emocionais já não são mais as mesmas. E apesar de ter adquirido tanta experiência durante a vida, a fragilidade ainda é inevitável. O abandono, um cidadão para um pai, uma mãe, isso não é o certo, sabe? Porque eles nos botaram na vida, deram a vida pra gente. Então, abandonar um pai, uma mãe, um irmão num asilo, não faz parte. Dá a impressão pra mim que eles vão querer me ver só depois, aí quando eu morrer, entendeu? O que a gente percebe? Que as famílias, até por falta de informação, por falta de orientação, de buscar isso, acha que aquela pessoa ainda está em condições plenas de se cuidar. E acaba sendo um abandono por falta de orientação, por falta, de até mesmo de uma conscientização social sobre o envelhecimento e as necessidades desse envelhecimento. Nós temos duas formas de abandono ao idoso. O abandono material e o abandono afetivo, né? O abandono material é que ele é obrigado a assistir a pessoa idosa que não tem condições de se sustentar, né? De contratar alguém, um enfermeiro, ou de contratar uma casa de assistência, né? Ou mesmo alimentação, né? Ou então o abandono afetivo, do carinho, da convivência, né? O abandono afetivo, aliás, ele é algo que remete muito à formação daquela família. Então, os pais que de alguma forma, em relação àquele filho, já vinham dizendo a ele, olha, teu irmão tem outras atribuições, você tem que cuidar de nós. Quando não existe um acolhimento da família, de incentivar a aceitação do envelhecimento e não existe um trabalho de acolhimento por parte da sociedade, a depressão é o grave problema hoje para a velhice. Aí o suicídio, né? Pouco se fala sobre o suicídio na velhice, mas existe uma demanda muito grande de suicídio no envelhecimento. A pessoa que, vamos dizer, ela é abandonada pela família, eu diria, ela vai ter uma série de doenças. Psíquicas nem se fala. Né? Depressão, ansiedade, né? Isso nem se fala, isso talvez vai ser devastador. Físico, aí esse lado psíquico também, vamos dizer, vai acarretar o físico, naturalmente. A pessoa abandonada, ela não vai se alimentar bem. Tá? E se ela não se alimentando bem, aí vem uma avalanche. Vou dar um exemplo. Ela fica mais fraca, risco de quedas é alto, tá? Cair e se quebrar, né? Se ela já não se alimenta bem da parte física, a parte imunológica, né, maior risco de infecções. Resumindo, o abandono, a pessoa viver assim, ele é devastador. Essa pessoa não vai conseguir viver uma qualidade de vida.
Segundo o IBGE, até 2060, o Brasil terá cerca de 58 milhões de idosos, o que representa 11% da população com mais de 60 anos de idade. As punições previstas com relação ao abandono do idoso, no âmbito criminal, o Estatuto prevê uma pena de 6 meses a 3 anos de reclusão. O Código Penal também tem a figura do abandono de incapaz. As penas, pena base também seria de 6 meses a 3 anos. Agora, se o abandono do incapaz ele resultar em lesão corporal, né, já teria uma pena mais grave, de 1 a 5 anos, ou se resultar na morte, de 4 a 12 anos, além de da situação agravante, que é a questão da idade, que acresce mais 1/3 dessa pena. Com relação ao âmbito civil, o abandono, daí no caso o abandono afetivo, ele gera, nós falávamos, a possibilidade de uma responsabilização por danos morais. Tem um caminho de buscar fazer a denúncia no Disque 100, a denúncia junto à delegacia especializada, né, nesses casos que são mais extremos, em casos que na verdade a comunidade, familiares próximos percebe que nem é uma questão intencional, é mais uma questão da própria família se organizar, a gente orienta então que busque os CRAS. É muito triste. É triste? Muito, muito triste. Não sei como eles são capazes de fazer isso. Filhos abandonando os pais, né? As pessoas que hoje são jovens, um dia ou logo vão ser idosos também, né? Então a gente logo, Deus queira que a gente chegue a ser idoso, porque nós vamos estar vivos para isso. Então pense nisso também, né? E não esqueça de se dedicar um pouco ao seu pai, à sua mãe, ao seu avô, à sua avó, né? Ao seu tio, se der, o que der para ajudar, né? Porque eu falei, a vida é rápida, a vida passa rápido, né? E não adianta, um precisa do outro. É super importante hoje os jovens perceberem que amanhã também vão ser idosos. Então valorizar o idoso de hoje. O diálogo é o importante, né? O mais importante é o diálogo, procurar conversar, né? Ver até onde a pessoa também precisa de um amparo maior ou menor, né? Não interferir também na privacidade, né? Ser um diálogo e observar, né? Ter um respeito mútuo, né? Isso que é o importante. Se aproximar cada vez mais desse público, das pessoas idosas, dos nossos familiares, na comunidade, né? Fazer com que os filhos, netos compreendam cada vez mais esse processo do envelhecimento. Cada vez mais a gente vai ter uma população mais numerosa, né? Com a pessoa idosa estando em todos os espaços. Para que eu acho que a gente busque conscientizar que a violência contra a pessoa idosa ela não pode existir, né? A partir do momento que você tem na sociedade opções que recuperam ou que procuram manter a autoestima elevada dessa pessoa idosa, digamos, o envelhecer se torna algo gratificante e não aquilo que vai deixar a parte da sociedade. Então, os próprios programas que a sociedade pode disponibilizar sempre vão ser de grande valia, porque qual é o grande problema dessa pessoa idosa? Ela não, às vezes o familiar, o filho, o neto, não conseguem valorizar a experiência. Então, o trocar experiências entre eles é fundamental. Eu já faço a minha parte, telefono, pergunto como eles estão, tal, tudo, então ele fala que vem e não vem, então chega carro aqui, eu fico assim ansioso de ver se é alguém, né? Vem alguém de algum parentesco, algum deles, ou pelo menos um conhecido, que nem isso não aparece. E quando se abandona assim num asilo, uma coisa, a pessoa se sente muito triste, muito desprezado, tá? Se fosse comigo, Deus que me perdoe, eu ia achar. Senti um desprezo muito grande, sabe? Então é o que eu acho.
la 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 la